Antes de começar de verdade esse vídeo, eu tenho um aviso importante. Essa review terá spoilers, mas caso nunca tenha jogado o jogo que será analisado, não se preocupe e pode continuar no vídeo, porque os momentos que forem ter spoilers terá a minutagem na tela. Sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Quem me conhece sabe, mas eu sou apaixonado por Mega Man, especialmente a saga Zero. A saga do robô vermelho de cabeleira loira que morre mais que o Kuririn em Dragon Ball é minha série favorita da franquia. Pelo fato dos 4 jogos dessa saga, especialmente o seu terceiro título, me entregam experiências e coisas que dificilmente eu teria em outros jogos de ação em plataforma. Seja ótimo gameplay rápido e level design extremamente refinado, junto de uma customização incrível com sua mecânica de saber elfos, como acima disso tudo, uma história tão complexa e humana que em muitos momentos me fazia ficar tão imerso quanto em seu gameplay e mecânica. Uma história de um robô com sentimentos humanos que precisa enfrentar o seu passado sombrio e seu terrível destino, ao mesmo tempo que precisa lidar com o mundo pós-apocalíptico dominado por guerras e ditaduras. Eu perdi as contas de quantas vezes já joguei esses jogos e amo tanto quanto a série que a sucede, Mega Man ZX. Mega Man 01, apesar de seus problemas de level design, grade extremamente longo que muitas vezes acaba estendendo a duração do jogo de forma desnecessária, entrega uma ótima história com muitas discussões interessantes, além de ser uma introdução sólida para o que veremos nas sequências. O segundo título, mesmo não tendo um vilão tão interessante como o Cop X na minha opinião, refina o gameplay e as mecânicas do título anterior e introduz ideias novas que são bem legais, mas esses dois jogos não são nem metade do que é Mega Man 03, o ápice da série Zero e da franquia Mega Man, pois o mesmo explica as conexões dessa saga com a sua antecessor, a saga X, e traz ainda mais camadas de complexidade para uma história que já era incrível, e principalmente aprofundando o personagem do Zero. E aí chegamos em Mega Man 04, que eu considero tão maravilhoso quanto seu antecessor, e uma conclusão mais que perfeita para o arco do Zero, e até para a franquia Mega Man como um todo, já que a série ZX é quase que um soft reboot da franquia, ou mesmo apresenta muitos conceitos novos em um universo e personagens bem diferentes, mas que ainda são ótimos e apresentam temas interessantes. E se você não gosta de Mega Man ZX, eu só tenho uma mensagem pra você. Você deve se matar agora. Acho que nesse ponto deve ter ficado bem claro o meu amor por essas duas sagas, e esses jogos foram experiências tão únicas que eu sentia que nenhum jogo de ação em plataforma iria superá-los. Após o lançamento de Mega Man 9 e 10 em 2008 e 2010 respectivamente, a franquia ficou bem parada, não recebendo nenhum lançamento de jogo grande até 2018 com a chegada de Mega Man 11. Até teve uma tentativa de um sucessor espiritual da franquia feita pelo Keiji Inafune, o Might No. 9, mas nós não falamos desse caso aqui. Deixaremos ele para outro vídeo, quem sabe. Até que no ano de 2014, a Int Creates, empresa independente que junto da Capcom desenvolveu os jogos da série ZX e Zero, lançou para 3DS Azure Strike Gunvolt. Admito que até 2024 eu não fazia ideia da existência da franquia, mesmo ela tendo bastante jogo e recebendo até uma coletânea em 2025 que contém a trilogia principal da série. Sério, a franquia tem até jogo de ritmo. Eu até cheguei a dar uma testada no primeiro jogo na época, mas acabei não indo muito longe. Mas após eu ter finalizado o meu vídeo analisando o Mega Man ZX, uma pessoa nos comentários me indicou o jogo do loiro elétrico, dizendo ser o sucessor espiritual da série Zero e ZX. Depois que eu finalizei Gravity Circuit, que é um ótimo indie e recomendo bastante vocês jogarem, eu comecei minha jornada no primeiro título da franquia Gunvolt. E após anos, consegui reviver um sentimento que eu não sentia desde Mega Man Zero, e hoje iremos discutir sobre isso, nessa análise de Azure Strike Gunvolt, o eletrizante e sucessor espiritual de Mega Man Zero. Armed Blade! Assim como falei no início do vídeo, Armed Blue Gunvolt, ou como ficou conhecido fora da terra da japonesada, Azure Strike Gunvolt, foi desenvolvido pela Int Creates, tendo como diretor Yoshihisa Tsuda e produtor Takuya Aizo, que também trabalhou em outros jogos da empresa, como Mega Man Zero e ZX, e alguns anos após o lançamento do primeiro Gunvolt, também trabalhou em Blaster Master Zero e Bloodstained Ritual of the Night. As artes foram feitas pelo Yoshitaka Hatakeyama, que deu um visual bem anime para a franquia, usando bastante um traço mais estilizado e um ótimo uso de cores e composição, dando também uma identidade visual bem própria e se diferenciando bastante de Mega Man Zero. E a trilha sonora ficou nas mãos de Ippo Yamada, que, adivinhem, também trabalhou na trilha sonora de Mega Man Zero e ZX. Só de ouvir a trilha sonora do primeiro Gunvolt, você reconhece na hora que é algo desse cara. Ouça só.
Como vocês podem ver, tinha bastante gente talentosa por trás do primeiro Gunvolt, mas será que eles conseguiram fazer um jogo digno do título de sucessor espiritual? Isso que vamos ver. Azure Strike Gunvolt apresenta um mundo habitado por humanos e pessoas especiais com superpoderes conhecidos como sétimas. As pessoas com tais poderes são chamadas de adeptos, e as sétimas podem variar bastante, tendo desde poderes elementais como fogo ou água, como até criar portais e ilusões. Nosso protagonista é Gunvolt, um adepto com uma sétima de poderes elétricos chamado Azure Striker. O mesmo trabalha um grupo de rebeldes que luta contra a Sumerag, uma mega corporação que mantém a paz no mundo, mas que usa adeptos para ganhar dinheiro e fazer experimentos com energia. Gunvolt já foi usado pela Sumerag para seus experimentos, até ser encontrado e salvo por Asimov, membro do grupo de rebeldes Quill. Asimov é a líder do grupo e é como uma figura paterna para Gunvolt, já que foi ele que lhe deu uma nova vida e uma liberdade que ele tinha perdido em sua antiga vida na Sumerag. Em uma certa missão, Gunvolt é enviado para parar o Project Diva. E não, eu não tô falando do jogo de ritmo da Hatsune Miku. Um projeto da Sumerag em que eles usam uma idol virtual chamada Lumen para fazer shows com o intuito de, através de sua música, localizar adeptos no mundo e aprimorar seus poderes sétimos. Lumen, na verdade, é a manifestação da sétima de Joule, uma adepta que está sendo mantida presa na Sumerag e usada para executar o Project Diva. No meio da missão, Gunvolt se encontra com Joule e, ao interagir com ela e descobrir a verdade, recusa a ordem que lhe foi dado de matá-la e decide salvá-la e lhe dar uma nova vida. Apesar de Asimov estranhamente não concordar com a ideia de Gunvolt de início, mas Joule tem um desejo que é cantar suas canções e fazê-las ajudar as pessoas. Por ter passado pela mesma situação, o adepto elétrico decide que irá libertar Joule de seu sofrimento e realizar seu desejo, se tornando seu fiel guardião e dissertando de sua missão. Gunvolt e Joule são considerados terroristas pela Sumerag, e a mesma começa a colocar em prática outros planos usando seus adeptos. E após algum tempo, Gunvolt decide aceitar as novas missões dadas pela Quill de parar os futuros planos da corporação. Apesar das inspirações na saga do Robô Vermelho serem bem claras, tanto em seu estilo de progressão como também em sua história, Gunvolt apresenta ideias e conceitos únicos que o diferenciam não apenas de sua série irmã, como também de outros jogos de ação em plataforma, começando pela sua principal mecânica, que é marcar inimigos, onde você pode marcar um ou mais inimigos para dar dano massivo usando o Flash Field. Esse ataque é maneiro aqui. Essa mecânica é ótima e o level design das fases foram todas feitas com esse conceito em mente, onde não só as fases apresentam maneiras diferentes de se usar o Flash Field, seja para movimentar plataformas ou quebrar caixas, como até um imã, como também no posicionamento dos inimigos sendo feitos para se aproveitar ao máximo da mecânica, principalmente por causa do sistema de combos, ou como é chamado aqui, Kudos, onde ao matar 2 ou mais inimigos simultâneos, você ganha pontos e dependendo do quão grande for sua pontuação e maior for sua velocidade para completar a fase, isso tudo será somado nos resultados finais da fase e você pode ganhar um rank que vai de C até S+. Quanto maior for seu rank, mais itens você pode ganhar para craftar e criar um equipamento pro loirinho. É uma ótima forma de compensar o jogador por jogar bem e entender o level design e as nuances das fases. Se acabasse por aí, já seria ótimo, mas o que acontece quando você faz mais de 1000 Kudos? Pois é, isso aí acontece. Eu acho que essa é uma das melhores formas e não apenas de compensar o jogador, como fazê-lo se sentir exatamente como protagonista, poderoso e foda pra caralho. Lembra que a Joule é uma adepta e a mesma tem a Lumen, que é basicamente um idol virtual? Então,
Ao fazer mais de 1000 kudos, Jolly começa a cantar para você e se continuar no ritmo, seus kudos só vão aumentando, conseguindo uma pontuação bem gordinha no final da fase e um ótimo ranking. O tão satisfatório de se obter S+, mas se for afobado e levar dano, irá perder todos os seus kudos, fazendo voltar a música normal da fase, não sobrando nada pro beta. Gunvolt também apresenta uma grande quantidade de especiais que você pode selecionar até 4 para serem usados nas fases, e tem dos mais variados tipos, desde ofensivos até suporte, como cura, recarga rápida de flash field e dentre outros. Apesar disso tudo que eu falei parecer mais complexo do que realmente é, Gunvolt apresenta uma dificuldade bem equilibrada e bem personalizável, com as fases apresentando uma grande quantidade de checkpoints e mesmo morrendo, você não tem um sistema de vidas limitadas. Sem contar o sistema de prevasão, onde mesmo encostando nos inimigos, você não recebe dano, a não ser que esteja com o flash field ativado. Consequentemente, você perde os kudos ao encostar nos inimigos. Mas não se preocupe, pois dá para escolher entre 3 níveis de dificuldade dos kudos antes de começar as missões. Porém, a quantidade de pontos ganhos é reduzida e o rank recebido também. É uma ótima escolha de design e dificuldade modular é sempre uma escolha muito melhor do que qualquer easy mode podre genérico que vemos por aí. Mas caso você fosse aprofundar nas mecânicas e nas nuances das fases, se prepare, porque é aí onde está concentrado grande parte do desafio do jogo. Zerar Gunvolt é tranquilo comparado a pegar rank máximo em todas as fases, porque pegar rank máximo não exige apenas ser rápido e fazer vários pontos, como também saber desviar dos ataques inimigos e chefes, além de ter um bom conhecimento da fase e saber usar de estratégias para fazer combos maiores e ganhar mais kudos. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já tentei pegar S+ nas fases. É uma sensação tão satisfatória quanto pegar um SSS em Devil May Cry, sabe? É uma ótima forma de não apenas se desafiar, testar e mestrar as mecânicas ao máximo, como também de estender as horas de jogo, sem precisar de técnicas baratas como o grind desnecessário, já que Gunvolt é relativamente curto, podendo ser finalizado entre 2 a 4 horinhas de jogo. O sistema de progressão, apesar de bem parecido com a franquia Mega Man por te dar a liberdade de fazer a ordem das fases que quiser, aqui não tem um sistema de fraquezas como a sua franquia irmã, já que ao derrotar o chefe da fase, você não ganha um poder novo que é fraco contra outro chefe ou algo assim. No máximo tu ganha um tiro novo com trajetória diferente que você pode trocar apertando os gatilhos. Mesmo sendo uma ideia até que interessante, pra ser bem honesto eu acabei usando apenas 2 tiros diferentes. O que eu usei com mais frequência foi o Naga, já que você pode carregar o tiro e marcar até 5 inimigos simultâneos. Além de ser uma evolução natural do seu tiro básico, bem legal. Apesar disso parecer um pouco fraco em relação a Mega Man, eu sinto que é uma boa forma de se diferenciar, e não é como se Gunvolt não apresentasse conceitos próprios para os chefes, já que ao contrário dos outros chefes que estamos acostumados, aqui são 7, e em cada jogo da franquia os mesmos apresentam temas próprios, sendo no caso do primeiro título da série, os 7 pecados capitais, além de que cada um também é baseado em algum animal e tem uma cor predominante, como o Viper, o pecado da ira, que tem como cor predominante o vermelho e é baseado em um unicórnio. E lembra dos especiais do Gunvolt? Os chefes também apresentam especiais próprios, que normalmente consistem em movimentos rápidos e desviados dos ataques. São bem legais visualmente e bem divertidos de aprender os padrões. Tem até um spell de Toho aqui, pois é, já dá pra categorizar Gunvolt como Bullet Hell. E o conceito das representações de animais não se limita apenas aos chefes, como também o próprio Gunvolt representa um, que nesse caso é o dragão. Acredito que essa escolha não foi por acaso, já que o dragão esconde muitos simbolismos por trás e muitos que podem explicar a personalidade e certas características do nosso protagonista. O simbolismo do dragão pode variar de cultura e mitologia, como no Oriente Médio, onde os dragões eram vistos como a representação do mal, mas o dragão também é um dos principais signos do zodíaco chinês, com o mesmo representando a nobreza, o poder e honra. Na China, os dragões também são representados como protetores de tesouros, sejam eles materiais ou simbólicos, e nada melhor que um dragão para representar o Gunvolt, já que o mesmo em toda a sua história do primeiro título, age como uma figura protetora do seu maior tesouro, Jiaoli. A representação do dragão também está ligada com sua dualidade com o tigre, assim como o Yin e Yang, mas iremos deixar esse assunto para outra hora. Uma das coisas mais legais de Gunvolt é que na seleção de fases dá pra você conversar com a Jiaoli, uma mecânica que é bem legal, sendo uma ótima forma de conhecer mais a personagem e sua relação com o irmão perdido do Kai Kiske de Guilty Gear. Jiaoli é uma criança tímida e retraída, que caiu na depressão enquanto amante de cativeiro pela Sumeragi, ao mesmo tempo que sofria por causa de Lumen, que não apenas é sua sétima, como também uma espécie de alter ego, apresentando uma personalidade totalmente oposta à de Jiaoli. A mesma também apresenta o nome Poder Sétimo, podendo através de suas canções aprimorar os poderes de outros adeptos e localizá-los em vários lugares do mundo. Por esse motivo, a Sumeragi queria usá-la em seu favor no Project Diva, mesmo Jiaoli querendo apenas a liberdade de usar suas canções para ajudar os outros, e graças à ajuda de Gunvolt, Jiaoli sempre tenta retribuir o favor usando suas músicas para ajudá-lo nas missões, com isso sendo visto nas próprias mecânicas do jogo, tanto ao conseguir mais de 1000 kudos como também ao morrer, com Jiaoli usando seus poderes para ressuscitar Gunvolt, amplificando seus poderes com a música bem épica tocando de fundo, com vocal e tudo, pena que seu rank cai pra C quando isso ocorre.
Ei, ouvinte do Tony Redgrave, tá gostando do vídeo? Então já deixa o like, se curtiu o canal, se inscreve aí também. E se puder, me segue lá no Twitter. E agora vamos voltar para o vídeo. As músicas em Gunvolt são um ponto bem importante, já que o jogo usa de uma mecânica do gameplay para contar sua história, com isso podendo ser visto perfeitamente em suas músicas com vocais. Afinal, estamos falando de uma franquia onde idols são algo de extrema frequência e importância naquele mundo. Apesar da trilha sonora das fases serem ótimas, é nas músicas com vocais que a franquia brilha de verdade. Inclusive, essa é uma das minhas músicas favoritas do jogo todo. E no decorrer do vídeo, vocês vão ver que Gunvolt usa bastante a trilha sonora para fazer ludo narrativa. E essa ideia será ainda mais expandida no título seguinte. Mas bora seguir com o vídeo, porque agora iremos para os spoilers. Vou deixar a minutagem na tela para não estragar a experiência de quem ainda vai jogar. E sem mais enrolação, bora lá! Depois de passar as 3 primeiras missões, temos um cutscene onde mostra que Gunvolt estava sendo observado por uma figura misteriosa enquanto fazia suas missões. E depois de Gunvolt voltar do trabalho, no meio da noite ele recebe uma ligação da Quill, de que um adepto conhecido como Zonda atacou Zeno, um dos membros da Quill, e fugiu para os distritos da cidade. E agora Gunvolt precisa encontrar Zonda e derrotá-lo, com o Intermission se iniciando. E a fase em si é muito legal, com certeza uma das minhas favoritas do jogo inteiro. Amo o background com o amanhecer do sol e amo esse design mais urbano junto à música que, minha nossa, é incrível. No meio da missão, encontramos o tal do Zonda, um personagem curioso, já que ele não tem um gênero definido, podendo usar entre duas formas, a masculina e a feminina. Além de seu design ter alguns detalhes bem avantajados, diga assim de passagem. Ao chegarmos no final da missão, nos deparamos com aquela mesma figura misteriosa de antes, e ele mata Zonda e absolve sua sétima. Eu acho que no final esse maluco era apenas uma nota de rodapé. Não é como se ele fosse mega importante, não é? Temos uma luta com a tal figura misteriosa, sendo seu nome Copen, um humano cientista que usa uma armadura e um escudo que tem a capacidade de copiar a sétima dos adeptos, ou seja, ele é quase uma mistura do X com o Protoman. O Copen de início se revela como uma espécie de rival para o Gunvolt, tendo não apenas uma grande ódio e repúdio ao nosso protagonista, como também a todos de sua espécie, os caçando e copiando as suas sétimas. Bom, o motivo dele ter tanto ódio pelos adeptos não é revelado nesse título, mas fica bem claro que o Copen também tem um grande ódio pela Sumerag. E a boss fight em si é bem divertida, e o mais legal dela é que o Copen usa as sétimas dos 3 chefes que você matou anteriormente no jogo. Bem maneiro. Copen também usa essa pistola que te possibilita de usar o Flash Field por um período de tempo. Após a luta entre os dois terminar, Copen vaza e temos mais uma cutscene, dessa vez focando na Sumerag, onde duas figuras falam sobre o Project Diva e mencionam um tal de Dr. Kamizono, que aparenta ter uma relação com o Copen. Além da tal figura de cabelos espetados, pedi para procurarem pela localização de Joule. Após isso, voltamos para a seleção de fases e precisamos fazer mais 3 fases restantes para aí sim irmos para a reta final. Depois de completar as últimas 3 missões, temos mais uma cutscene onde a Sumerag finalmente consegue localizar Joule, com a cutscene mudando o foco para Gunvolt, e Joule é raptada por um dos chefes que reviveu. Assim como vemos a exaustão em Mega Man, aqui também temos um boss rush. Pelo menos aqui tem uma boa desculpa do porquê dos chefes reviverem, que é por causa dessa filha da puta aqui, Elise, que tem uma sétima com poder de ressurreição. Após fazer uma missão bem rapidinho, onde temos que matar esse robôzão aqui, vamos para a reta final, que sinceramente é a minha parte favorita do jogo todo. O que me quebra nessas últimas fases é que em uma delas você precisa matar esse mesmo robôzão vermelho 4 vezes. Vai tomar no cu, Inti Creates. Queria refazer a piada do chefe rosco do Mega Man X6? Mas uma coisa que eu acho legal dessas fases é que em uma delas é basicamente um elevador orbital, bem no estilo do elevador Jacob do Mega Man X8. Só falta uma música maneira para acompanhar. Depois de passar pelo boss rush e novamente enfrentar o Copen, vamos para a última fase, onde finalmente iremos pôr um fim no Project Diva e salvar Joule, com o cabeça por trás do projeto se revelando, Nova, um adepto da Sumerag que queria usar o Project Diva para guiar os adeptos e manter a ordem no mundo, mesmo que a Sumerag use adeptos em seus experimentos com energia e ganhar dinheiro. Nova usa a sétima de Joule para amplificar seus poderes sétimos e lutar contra Gunvolt. A boss fight dele é bem divertida e bem difícil para quem tá começando. Eu acho legal que ele tem esse ataque das argolas, que lembra bastante um ataque do Sigma no Mega Man X8, além de sua música tema, que é bem pedrada também. Depois disso, temos a sua segunda forma, onde ele vira esse mecha bolado aqui. Essa boss fight pode ser bem filha da puta
luta pra quem tá começando e bem desesperadora, já que seu ataque especial é esse meteoro que ao encostar nele é hit kill. Você precisa lutar contra a sua primeira forma tudo de novo, mas é só usar o Naga e uns especiais de cura que a luta fica bem tranquila. Mas essa nem é a parte interessante, e sim o que vem a seguir. Após derrotar Nova, Gunvolt consegue salvar Joule e ao voltarem, se deparam com Asimov, que misteriosamente tinha sumido no meio das últimas missões. Ele começa a falar umas coisas estranhas sobre como Gunvolt conseguiu derrotar Nova e agora ele e Joule irão dominar tudo e pôr um fim nos seres humanos, para criar um mundo apenas para adeptos, revelando também que o verdadeiro motivo dele ter criado a Quill era para criar adeptos livres e os mesmos ditarem o futuro do mundo. Gunvolt não compra a ideia, porque mesmo que sim, Asimov tenha dado uma nova vida para Gunvolt, no final, Asimov não era diferente do Nova ou de Copen, e também de um certo vilão careca de outra franquia, mas vamos deixar isso quieto. Asimov usa a pistola de Copen e mata Gunvolt e Joule respectivamente, com o jogo acabando logo em seguida. Pois é um final bizarro e muito seco, já que Gunvolt o jogo inteiro lutou para proteger Joule, e a pessoa que ele menos esperava o mata. Mas calma que o jogo não acaba aí de verdade. Se você foi atencioso nas fases, tiver pegado 7 joias escondidas e atendo as entregues para Joule, após os créditos, você volta para a seleção de fase e você pode falar com Joule, onde ela te entrega um colar de joias que ela mesma fez. Se você equipar o colar na fase final e após derrotar Nova e novamente vemos a cena final do Asimov, coisas interessantes irão acontecer. Então, bora lá! Depois que Joule foi baleada por Asimov, sua consciência se fundiu com a de Lumen, se tornando uma só após ter morrido. Agora, Joule finalmente alcançou a liberdade que queria e despertou seu verdadeiro potencial. E acho que agora é uma boa oportunidade para falar da Lumen. Ao contrário de Joule, que apresentou a personalidade tímida e retraída, Lumen é mais extrovertida e confiante, com ela agindo como um alter ego de Joule e uma representação do que ela queria ser. Agora que suas consciências se tornaram uma só, Joule finalmente se tornou o que ela sempre quis, e retribuindo o favor de Gunvolt que uma vez salvou sua vida, Joule se infunde com a 7ª de Gunvolt, se tornando agora uma só com ele, com Gunvolt acordando com o corpo de Joule morto em seus braços, mas agora Gunvolt precisa fazer uma única coisa: parar Asimov. Joule usa sua canção para amplificar os poderes de Gunvolt e então Reincarnation começa a tocar. Esse momento é simplesmente incrível e o mais épico do jogo inteiro pra mim. Só não é o melhor da franquia pra mim porque o jogo seguinte tem um final ainda melhor. Reincarnation é basicamente uma canção de Joule para Gunvolt, representando muito bem o laço dos dois e como não importa o que aconteça, eles sempre estarão conectados, porque a música de Joule sempre estará com Gunvolt, sempre dando forças para seguir em frente, não importando o quão difícil seja a realidade e com isso tudo sendo muito bem refletido na letra da música, que é muito bonita. O hino de Joule te deixa forte pra caralho, te deixando com flash field limitado e pulos e dashes infinitos. Ou seja, você basicamente ativou o cheat code do jogo. So you finally arrived. Well, you'll never save Prince Horus. I, King Dragon, I found all 900 pine cones. Após esse encontro que durou incríveis 20 segundos, finalmente nos encontramos com Asimov. E a batalha final começa. Gunvolt agora está destinado a matar Asimov, seu mentor e, acima de tudo, a figura mais próxima que ele teve de um pai. Uma batalha difícil, principalmente para o nosso adepto. E esse momento é incrível. A música é perfeita, sendo um remix do tema de Gunvolt e a boss fight em si é bem desafiadora e muito épica. Adoro que para dar dano no Asimov, você precisa anular o flash field dele com seu próprio flash field. É bem maneiro. Além disso, o ataque especial Voltic Chain, que visualmente é irado e aposto que já pegou muitos desprevenidos, já que ele pega a tela toda e você precisa ficar pulando aqui em cima para desviar. Depois dessa árdua batalha, Gunvolt finalmente derrota Asimov, com ele falando que nunca teve ódio de Gunvolt, mas que queria ter feito o melhor por ele, com suas últimas palavras sendo que de agora em diante, o futuro está nas mãos do Choque Celeste. Um tempo depois, Gunvolt volta e se encontra com Zeno e Mônica, com ele se deparando com a imagem de Asimov ajoelhado no chão, sem vida. E Gunvolt, agora quebrado e completamente destruído após todos os eventos traumáticos que ele passou, sai calado, sem falar uma única palavra ou dizer o que aconteceu para os seus companheiros. Gunvolt terminou sua jornada assim como começou, sozinho e perturbado e com grande arrependimento em seu coração, por não ter conseguido salvar suas pessoas mais amadas. Sem rumo, Gunvolt olha para o céu com a imagem de uma borboleta e uma águia voando livremente. Agora,
Joule será o seu norte, mas o último choque celeste foi amargo e melancólico, com a música dos créditos sendo Cyanotype, uma canção que Joule estava fazendo para Gunvolt, mas que infelizmente ela nunca pôde mostrar para ele em vida. E assim, Azure Strike Gunvolt termina, com um final extremamente triste e brutal para o nosso protagonista. Mas após tudo o que eu falei, e aí, o que eu achei de Azure Strike Gunvolt? Eu gostei bastante da experiência. Gunvolt 1 é um ótimo jogo. O gameplay é muito responsivo e divertido, com as fases apresentando mecânicas interessantes que incentivam o jogador a usar o Flash Field de maneiras diferentes. E se juntar isso com seu combate e posicionamento de inimigos que te incentiva a aprender e aprimorar suas habilidades, torna o gameplay como um todo muito divertido. Porém, apesar de Gunvolt apresentar um gameplay frenético com muita coisa acontecendo na tela, o estilo do jogo pode não agradar todo mundo, o que tá tudo bem, isso não é um problema, apenas algo para deixar claro caso você esteja vendo esse vídeo e tenha se interessado pelo jogo ou não. Mas uma coisa que vale sim criticar é a poluição visual com os diálogos. Existem muitos diálogos que rolam enquanto você está fazendo as missões, o que atrapalha bastante, ainda mais em um título com um ritmo tão frenético. Até tem a opção de desligar esses diálogos, mas tem a chance de você perder informações extras sobre a história, que podem ser importantes para aqueles que querem se aprofundar nela. Mas pelo menos eles resolvem esse problema no Gunvolt 2. E sobre a história, ela é ótima, sendo uma boa introdução de muitos conceitos que têm potencial para as continuações. O Gunvolt é um personagem muito bom e bastante humano se você for analisar. Ele tem aquela vontade de querer agir como uma figura protetora para os outros, principalmente para a Joule, lembrando bastante personagens como o Vent ou até o Zero. Fica bem claro que no final desse título, Gunvolt fica muito abalado com todos os eventos que aconteceram. Ele perdeu a Joule, que era a pessoa que ele mais queria proteger, e teve que matar com suas próprias mãos uma das pessoas mais importantes que literalmente salvou sua vida. Dá pra entender o motivo do Gunvolt não ter falado com ninguém da Quill sobre o que aconteceu. E o título seguinte mostra que esses eventos afetaram profundamente o nosso protagonista, ao ponto que ele precisou de um jogo inteiro para superar isso tudo. A Joule também é uma boa personagem, sua relação com a Lumen e com o Gunvolt é bem interessante, sem contar todos os simbolismos da borboleta e do dragão, que vocês vão ver com ainda mais frequência no jogo seguinte. E dito tudo isso, sim, Gunvolt é um sucessor espiritual de respeito para Mega Man Zero, e sinto que a franquia reviveu um sentimento muito especial que eu não sentia há muito tempo com o gênero de ação em plataforma, que apenas Mega Man Zero e Mega Man ZX me ofereceu. Mas enfim, é isso. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e que vocês alcancem a iluminação. Eu engulo 2 litros de esperma. Eu engulo 2 litros de esperma. 2 litros de esperma é pra mim engolir. Eu engulo gostoso 2 litros de esperma.